Oi, gente, boa tarde. Vocês vão ver que de vez em quando eu vou olhar aqui pro celular, é porque eu tô com o celular aqui do lado aberto, porque eu vou fazer umas perguntas, eu espero que vocês interajam comigo. Eu quero que isso aqui seja uma conversa, até porque, como o Sandra disse, como eu saí agorinha do PET, agora há pouco, né? Eu pensei em fazer isso uma coisa mais leve e divertida para todos nós, tá certo? Então, vamos começar. Boa tarde. Eu vou começar justamente com uma frase da escritora, minha escritora favorita, que é a Agatha Christie, em que ela fala que nem sempre sabe o começo. E por que isso? Porque isso é um tema muito difícil, porque eu amo moléculas, e quando eu comecei a escrever, eu pensei, cara, onde é que eu começo? E mais principalmente, onde é que eu vou terminar isso aqui? Então, é isso. Queria mostrar para vocês a dificuldade que foi para mim. A critério de curiosidade, essa é a molécula que foi selecionada no mês de julho de 2000, que é o mês que eu nasci, e ela é um nucleossomo, ela é uma mistura de ácidos nucleicos, né, DNA, e proteínas, então estava marcado aí nas estrelas moleculares do universo que eu iria gostar de ácidos nucleicos e proteínas, tá certo? Bom, sem mais delongas, eu escolhi começar pelo dogma central da biologia molecular. Para quem não conhece, prazer. Para quem não conhece, vamos ver de novo, onde o DNA ele vai passar por um processo de transcrição, onde se originará uma molécula de RNA maduro, e aí vai passar por um processo de tradução para formar uma proteína, né? É importante falar que é um RNA maduro, então passou por um processo de splicing, onde retiraram-se introns e manteve-se exons, né, para a formação aí de um RNA codificante. E a etapa de tradução é aquela etapa onde três letras lá do ácido nucleico, né, vão formar um aminoácido da proteína, tá certo? Já então, mostrando isso para vocês, eu faço a primeira pergunta aí, que é se vocês acham que essa relação é verdade, um gene e uma proteína, ou seja, um trecho do DNA que vai se tornar RNA mensageiro vai então gerar uma única proteína. Vocês acham que essa relação é verdade ou não é? Podem responder que eu tô vendo aqui. É isso aí, gente. Nem todo gene vai gerar uma única proteína, não, como o Henrique disse, e é engraçado, porque as pessoas sempre dão exemplos como, por exemplo, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, e falam, se minha mãe tem cabelo encaracolado e meu pai tem cabelo liso, o meu vai ser um meio disso, uma mistura de genes, ou vai ser um só desses, a coisa fica meio confusa. E para mostrar para vocês que isso realmente não é verdade, eu vou pegar um traço simples, como o cabelo, e vai começar aqui na minha série de exemplos, curiosidades, que eu chamo, porque eu acho que eu trouxe muita curiosidade aí para todo mundo ver. Eu vou explicar para vocês sobre o caso dos asiáticos. Se você parar para pensar, o cabelo dos asiáticos ele é um fio mais grosso e mais escuro que o cabelo das outras etnias, né? E por causa disso, por que disso, né? Por causa de um polimorfismo genético, ou seja, uma forma diferente, natural desse gene, desses dois genes aqui, tá? Que estão relacionados, na verdade, com o desenvolvimento pré-nascimento, né? Para desenvolvimento correto ali daquele feto. E, posteriormente, o cabelo desses asiáticos vai se tornar diferente, porque esse gene é diferente neles. Outro caso interessante também é o caso dos celtas, que tem um polimorfismo nesse gene aqui, que todo mundo tem esse gene, tá? Ele vai codificar essa proteína, tricoialina, que nessa imagem aqui, gente, ela é essa coisinha verde, brilhante, tá vendo? Ela forma verdadeiras cadeias, de fato, proteicas. E o que ela faz? Ela faz o nosso cabelo ter esse formato que ele tem, esse fio. Então, o fio liso dos cabelos celtas está relacionado com esse gene diferente a outros cabelos, por exemplo. E é bom já começar a introduzir para vocês que se tem gene, a probabilidade de existir uma mutação que causa síndrome é muito alta. Um exemplo de síndrome causada, que tem a ver com cabelo, tá, gente? Acontece com mutações genéticas em algum desses três genes aqui, que codificam proteínas que não vale a pena entrar em detalhes, tá? Mas ele vai gerar esse fenótipo aqui engraçadinho desse bebê, em que o cabelo é impenteável, ou seja, a raiz fica toda eriçada e não dá para passar um pente. Então, não se sabe qual é a função desses aqui no cabelo normal, mas sabe, se mutar, o cabelo vai diferente. É só para explicar para vocês que a relação não é tão simples. Olha só que se eu tivesse dado essa informação, teria ficado mais fácil, né? De 20 a 25 mil genes no ser humano e 400 mil proteínas. Então, a relação é muito maior, né?
E eu pergunto para vocês aí, como? Como vocês acham que isso acontece? Né? O que faz essa proporção de proteína ser maior? Acho que essa pergunta é um pouco mais difícil. Ninguém está arriscando aí? Bom, tá bom. Necessidade de compreender diferentes funções. Splicing alternativo, essa aí resposta já foi mais direto no que eu não entendi de fato, Henrique, o que você quis dizer, mas o Guilherme respondeu aí o correto, né? Então a gente tem que olhar para a parte do meio do dogma, que é o RNA maduro, e ele pode sofrer splicing alternativos, não são todos que sofrem. E o splicing alternativo ele ocorre de formas diferentes em animais e plantas. Eu vou exemplificar para vocês. Como é que o splicing acontece, o alternativo, né? E no normal também, tá? Mas eles se ligam proteínas nos exons, né, desse DNA transcrito, e aí esses exons vão ser marcados para continuar, que nem aqui no caso 1, mantém os exons quadrado e bolinha, e no caso 2, mantém os exons quadrado e triângulo, nos animais. Agora, se a gente olhar para o lado das plantas aqui, você vê que, embora esteja marcado o exon quadrado e bolinha, o intron 1 participa desse splicing alternativo, participa do RNA maduro. Mesma coisa do outro lado, o intron pode participar. Então, as plantas, desculpa, elas podem, às vezes, gerar mais produtos de RNA maduro a partir de um único gene do que os animais, por conta dessa diferenciação no intron. Interessante, né? E aí, agora eu vou falar dois casos para vocês, né? O primeiro é muito conhecido de como funciona a regulação de sexo em mosquinhas da fruta, né? Muito estudadas. Você pode ver que é tudo splicing alternativo, olha só. Se esse exon sair, a mosquinha é fêmea. E aí essa proteína, que é sex lethal, né, letal sexual, sei lá, ela vai então gerar outras cadeias de splicing alternativo que vão fazer o fenótipo feminino da mosca. Se não no splicing alternativo esse exon não ter, a mosquinha é macho. É assim, é um exemplo bem conhecido. E lembra que eu disse, se tem genética pode ter mutação, pode ter síndrome? Olha aqui uma síndrome humana. O que acontece? Acontece nesse gene aqui. Vocês vão perceber que eu não vou ficar perdendo tempo falando o nome, tá, gente? Porque são nomes bem grandes. E ele codifica apenas uma proteína de 6. Essas 6 vão formar um complexo e que vai participar da tradução de proteínas de citoesqueleto e motilidade. Esse é o funcionamento normal. Entretanto, a mutação em uma única base desse gene vai levar a splicing alternativo apenas no tecido nervoso dessas pessoas. O que vai acontecer? Perda do exon 20 no tipo mutante. Quando isso acontece, os neurônios dessa pessoa têm os dendritos e os axônios mal formados. Então, mostrando aí como o splicing alternativo é um processo tão importante. E pode gerar problemas, como benefícios também. E aí eu quero entrar num lado mais evolutivo com vocês, que é, eu falei para vocês de animais e plantas, né, mas eu não falei para vocês dos eucariotos unicelulares, né? E por quê? Porque eu queria justamente abordar esse lado evolutivo do splicing alternativo. Nos seres eucariotos unicelulares, considerados mais simples, o splicing alternativo, as proteínas marcam os introns, estão vendo? O intron é marcado para ser mantido ou não na sequência. Isso está explicado, de acordo com os biólogos evolucionistas, pelo fato de que as sequências de exon nesses organismos é maior do que as sequências de introns. Então, é energeticamente vantajoso você marcar um intron, porque ele é mais fácil de ser reconhecido. Aí está a explicação, então, para seres eucariotos multicelulares complexos, como, por exemplo, os fungos, as plantas e nós. Porque as nossas regiões de intron são muito maiores. Olha aqui, pode ir até 100 mil nucleotídeos, enquanto o exon tem cerca de 120. Então, é muito energeticamente vantajoso que se marquem esses exons ao invés do intron, mostrando, então, uma evolução do aparato de splicing alternativo. Também continuando aqui pensando em evolução, eu vou dar essa informação para vocês, né, de que há 100 milhões de anos existiu um ancestral que nós dividimos com camundongos e 88% dos nossos genes são semelhantes.
E como é que vocês acham que a gente é tão diferente e também como nossos genes são tão semelhantes se a coisa aconteceu há 100 milhões de anos? Qual é a hipótese aí que vocês diriam? Essa eu acho que é um pouco mais difícil. Eu mesmo tive que encontrar informação, eu não saberia responder, mas vai que tem alguém aí que gosta desse assunto, né? Tá certo. Eu vou dar para vocês uma informação aqui que é um quarto dos genes, ou seja, 25% dos genes que sofrem splicing alternativo são únicos para cada uma das espécies. Ou seja, os genes que podem de fato gerar proteínas diferentes a partir da mesma sequência, 25% deles são únicos para cada espécie. Ou seja, vamos supor aqui o gene, esse aqui tem o tipo bolinha vermelha, esse aqui tem o tipo bolinha azul, são únicos da espécie. Então, embora eles sejam semelhantes, porque essa região aqui é igualzinha, eles não são idênticos, sofrem splicing diferente e geram, então, fenótipos totalmente diferentes. Agora, indo mais para nós, que nós gostamos de primatas, nós gostamos de nós mesmos, eu vou contar para vocês o caso do retrotransposão ALU, tá? Você já deve ter ouvido falar de DNA que pula e DNA lixo. E saibam que a ideia é basicamente a mesma. Eram regiões do DNA em que os biólogos, né, os estudiosos geneticistas, não sabiam explicar para que serviam, né? Para que tem tanto DNA que não serve para nada. Só que cada vez mais encontra-se que esses DNAs lixo, que são que pulam, que nem esse macaquinho, que tem cerca de 350 nucleotídeos, podem ser uma possível forma de analisar a evolução. Por quê? Existem classes dentro desses DNAs lixo, que pulam, tá? Que são o ALU, que é a maior classe deles, tá? Desses retrotransposão. E já é comprovado que eles têm papel na evolução dos primatas, pelo menos, tá? Como? Aqui, olha só. Cerca de, a cada 150 nascimentos humanos, esses DNAs pulam no genoma daquele ser que está nascendo. Além disso, aproximadamente 5% dos exons têm sequência de DNA móvel. Como é que eles reconhecem isso? Aqui, ó, a sequência LU ela é característica por uma cauda poli-A e esse final CTC, né, que é de base nucleotídica. Aí o que acontece? Vai lá e esse gene, esse troço, esse retrotransposon, ele se insere ali no meio de uma região intrônica, que nos animais, lembra, não vão participar do produto final. Então, ele não vai causar nenhum dano de ficar ali parado. Entretanto, com o longo do tempo, ele pode sofrer mutações que vão criar sítios válidos de splicing, que nem aqui, ó, houve uma transversão e aqui houve uma transição, né, mutações pontuais, que vão então gerar um exon. E essa região passa a ser reconhecida dentro de um splicing alternativo, gera uma proteína diferente e uma possível proteína que vai ali ajudar na evolução daquele organismo, tá certo? Agora, já que a gente já está pensando em evolução, essa pergunta para vocês, o que é evolução? E essas imagens são para inspirar a não pensar em exemplos, nada de girafa, nem de falar de dinossauro, tentar fazer uma definição aí para o que seria evolução. É engraçado, ninguém responder, me sinto meio professor, assim. Ah, modificações. O Henrique tá ok, certo? E, Lourenço, quanto ao aprimoramento de determinados genes, é difícil, porque o que seria aprimorar, né? Tornar melhor, eu não sei, é meio complexo, porque é um processo meio que aleatório, essas modificações. Por isso que eu não sou professor de evolução, o Sandro pode ajudar, mas me soa estranho aprimoramento. Mas, enfim, eu coloquei uma definição minha mesmo com minhas palavras sobre o que seria evolução, que é mudança na frequência gênica da população durante o tempo, tá certo? Então, mudou a frequência ao longo daquela população que você está estudando, você está dizendo que está acontecendo uma evolução, ok? Existe a evolução por seleção natural, que é a teoria lá do tio Charles Darwin, e a minha pergunta agora é o que seria seleção natural, né? Porque se existe evolução e existe seleção natural, elas são coisas diferentes. E aí, alguém tem alguma ideia aí?
Anota aí, Sandra. Superioridade de certas espécies sobre outras. Na... Eu entendi o que você quis dizer, mas eu não sei se isso é seleção natural. Isso acho que seria um produto de evolução, né? Mas a seleção natural, também uma definição aqui que eu coloquei brevemente, é a consequência das pressões seletivas em cima das diferenças frequências gênicas da população. Ou seja, é o fato de que o ambiente é diferente e vai selecionar dentro daquela gama de organismos que existe ali, que existem porque acontece evolução, o ambiente vai selecionar ali dentro, né? Não é bem uma escolha, né? Mas vai ter ali fatores que vão selecionar. O importante é saber, quando você tiver evolução, você não vê mais isso, né? Mas o importante é saber que ele é um fator moldador da história evolutiva. Ou seja, a seleção natural ajuda a resgatar essa história de como os organismos eram e como eles vão se tornar. Vão se tornar, bom. E agora eu vou dar um exemplo, e o Jenson e você já viram aqui uma prévia, né? Eu vou falar da minha família. Essa aqui é uma árvore totalmente fidedigna, eles são todos assim, incluso eu aqui no meu laboratório, e minha mãe Mary Morrow. E aí na minha família vocês podem ver que ela é bem pequena, né? Só que não só pequena de membros, mas pequena de altura também. O mais alto da minha família Melo é meu primo, ele tem 1,80, e o mais alto da minha família Santos é o meu outro primo, que tem 1,63. Então agora a gente vai lá para a cidade de Santos, de onde eu sou natural. Aqui é a orla de Santos. E não se preocupem, não, isso é fake news, não aconteceu isso, mas vamos supor que surgiu uma nuvem tóxica, maligna em Santos. E aí os caras foram estudar essa nuvem e mediram lá, né? Viram ali o tamanho da nuvem e viram que ela tem exatamente 1,80. Enviesado ou não, é o tamanho do maior membro da minha família. Ou seja, quando a gente vai confrontar a minha família Santos Melo com uma família gigantesca hipotética, os membros da minha família todos sobrevivem, enquanto que da família gigantesca todos vão acabar sendo intoxicados e virem a falecer ali na cidade de Santos. Ou seja, quem sobreviveu à pressão? A minha família. Quem passa os genes? A família Santos Melo. Como a evolução aconteceu? Por meio da seleção natural, o ambiente selecionou o fenótipo menor, o fenótipo pequeno, menores de 1,80. É só um exemplo aí de brincadeira para a gente elucidar, para ficar fixo. E por que eu pensei em evolução molecular? Eu, Mariana, sempre que eu tive matérias como, por exemplo, imunologia ou ecologia, eu sempre pensei como e onde que isso surgiu. Mas mais importante, eu sempre fiquei tipo, por que é do jeito que a gente observa e por que não é de outra forma? Né? Como é que isso veio parar aqui, tá ligado? E por conta disso, então, a gente vai começar a aprofundar no tema de evolução molecular, que pode ser estudada de duas formas. Pode ser um estudo funcional, ou seja, qual é a função dessa molécula, dessa proteína, e qual é a estrutura dela, como isso auxilia na função, ou pode ser um estudo puramente filogenético, que é análises aí das sequências, para ver qual é a relação dessas espécies. Desculpa. Vamos começar então com o estudo funcional, né? Esse artigo aqui do pessoal da Fiocruz, só para incentivar a pesquisa brasileira, onde eles quiseram entender proteínas análogas com a mesma função enzimática no mesmo organismo, no caso, o ser humano. Ou seja, tiveram eventos evolutivos diferentes que levaram à seleção de enzimas isofuncionais de mesma função, não homólogas, que significa análogas, tá, gente? Eles analisaram muitas proteínas, tá? Muitas enzimas, por isso que eu vou selecionar só duas para a gente dar uma olhada, que é aqui, essas duas enzimas aqui, que tem uma única função, fazer um processo de isomerização, onde a molécula prostaglandina H2 vira D2. Basicamente, essa aqui, quem é da imuno conhece, essa aqui está envolvida em processos inflamatórios, essa molécula, e existem duas proteínas no corpo humano que fazem a mesma função. Aí, engraçado, parece difícil essa imagem, mas eu vou mostrar para vocês que não é. Aqui é o cromossomo 4 e aqui é o cromossomo 9. Aqui é o 9, aqui é o 4. Esse negócio vermelho aqui, essa linha, está linkando lá no finalzinho do 9. O que indica que esse gene aqui,
E esse gene aqui codificam para enzimas análogas. Essa aqui é a do 9, tá, gente? Eu não anotei, mas tudo bem. Essa aqui é a do 4. Então, vamos lá. Vocês pensam, pô, qual é a necessidade disso, né? Eu também não sei. Mas eles foram entender um pouco mais e viram que, na verdade, a do cromossomo 9, deixa eu reenfatizar aqui, ela é expressa no tecido nervoso dos seres humanos. E além do processo inflamatório, que na verdade é uma das menores funções que ela faz, ela gera essa molécula aqui para a regulação do sono e da formação de adipócitos, que são as moléculas de gordura. Enquanto que a do cromossomo 4 está presente no sistema imunológico, né, no nosso sistema circulatório, para quê? Para prevenir, para a lei do combate ao patógeno no ser humano. Então, estão em cromossomos totalmente diferentes, são genes diferentes, as proteínas são assim, você olha para elas, nem tem cara uma da outra, mas elas fazem a mesma coisa, então, portanto, devem ter evoluído nesse organismo por momentos diferentes. E aí eu pergunto para vocês, por que vocês acham que isso é evolução, né? Afinal das contas, o organismo tem o mesmo genoma em todas as células, tem o mesmo gene, né? Aquele gene só está sendo expresso, mas não houve ali mudança na frequência gênica, que nem eu disse para vocês lá atrás, né? Por que isso seria evolução? Bom, eu digo que seria evolução porque ajuda a gente a entender a relação entre célula, tecido e organismo. Hoje em dia a gente olha tudo como um produto final, né? Mas esse estudo mostra para vocês que na verdade não tem muita relação. Não é como se a nossa célula daqui falasse, olha, já produziu um genital e a gente já tem como fazer essa reação. Pode parar, não precisa mais surgir novos genes. Não é bem uma conversa, não é uma coesão. Na verdade, a gente pode imaginar que células são entidades próprias, tecidos são entidades próprias que convivem dentro do mesmo organismo. E é uma forma diferente de ver as coisas, né? Além disso, leva à pergunta de competição molecular. O que isso quer dizer? Quer dizer que a molécula H2, que se torna D2, ela é o substrato dessas enzimas. Ela é tipo a comida dos animais. Então, se você tiver uma enzima que funciona mais rápido que a outra, melhor do que a outra, ela vai ter vantagem sobre a outra, porque a outra não vai comer, a outra não vai ter função. E agora, no corpo humano, tipo, uma tá aqui e a outra tá no nosso sangue. Mas se ela tivesse no mesmo lugar, será que já não houve disputas? Será que já não houve um selecionamento de genes e produtos genéticos, como as proteínas, por conta da competição molecular? Então, é aí que é uma forma de você pensar em evolução a partir da função que aquele gene tem no organismo, né? Bem interessante. Caminhando agora para um exemplo do meu subtítulo, que são as prion, né? Eu vou falar sobre a evolução nos mamíferos, mas vou dar um exemplo, vou falar um pouquinho antes sobre as prion, tá? Prion significa esse nome grande em inglês. O que importa é que é infecciosa e não tem ácido nucleico, ou seja, não é um vírus. Tanto não é um vírus que é um código, é uma proteína que está no cromossomo 20 dos seres humanos, mas também está presente em animais vertebrados e invertebrados, como, por exemplo, cavalos, rãs, e aqui é um galo, é um organismo galo. Vocês podem ver, não tem que manjar de bioquímica, não tem que nem ter feito bioquímica. Dá para ver que eles são bem parecidos, né? Todos têm uma ponta vermelha com uma alfa-hélice, aí outra alfa-hélice, aí aqui tem uma folha beta meio escondidinha, que dá para ver melhor. Uma folha beta antissenso, segue para outra alfa-hélice e outra folha beta antissenso. Eles são praticamente iguais. E a do ser humano também não fica para trás, né? Essa aqui é a nossa. E aí que tá, por que ela é misteriosa, né? Porque a função dela ainda não está esclarecida. Acredita que ela tem papel na sinalização celular do tecido nervoso, que é onde ela é expressa, ela fica lá na membrana do tecido nervoso, mas não se sabe que via é essa, não se sabe de fato o que ela faria. Ok. Por que ela é misteriosa além disso? Porque ela causa doença, e tudo que causa doença a gente sabe que acaba sendo estudado. Se causa doença em ser humano, então, vixe, lá vem verba. Então, eu vou explicar para vocês rapidinho como é que é o mecanismo de doença, né? É isso aqui, ó. Acontece uma mudança na estrutura secundária, ela perde uma das alfas-hélices, essa do meio aqui, que se torna duas folhas beta. Então, ela fica, né, e essa molécula aqui, que eu vou chamar de PP, tá? Prion patogênica, ela faz um processo de transformar as normais em patogênicas. Então, ela meio que se autorreplica. E aí, você pensa, mas formou isso aqui não tem função para a célula não vai degradar essa molécula? Bom, ela está esperando que aconteça isso. Por quê? Porque quando ela é degradada, só para um núcleo, que eu vou desenhar aqui só
de brincadeira, não sei se é isso aqui mesmo, mas sobra um núcleo 2730 ricos em folha beta. E para quem lembra lá na bioquímica, quando tem muita folha beta, a coisa é insolúvel. Então, depois da degradação, essa coisa insolúvel vai para fora da célula nervosa, junta no sistema nervoso e forma isso aqui que vocês estão vendo, essas placas que vão empacar o trânsito nervoso da pessoa, tá certo? E aí, como eu disse, quais são essas doenças? São essas aqui, ó, encefalopatias espongiformes transmissíveis. Tem essas formas de esponja aqui, né? E como é, dá uns exemplos para mim. Dou a scrap, que acontece em caprinos e ovinos, né? Elas ficam vermelhas e ficam se coçando porque perdem o controle psicomotor. A doença curu, que acontece em nativos da Papua Nova Guiné. Eu já vou voltar porque é só neles, tá? Esse nome difícil aí, Creutzfeldt-Jakob, que acontece em seres humanos. E a vaca louca, desculpa, que, para ilustrar aqui, nessa imagem, eu acho que é a mais conhecida, né? Eu não sei se alguém vai lembrar, eu não vou lembrar porque eu não estava viva, mas o surto da vaca louca aconteceu em 1993, na Grã-Bretanha. E por quê? Porque as vacas eram alimentadas com ração de ovinos que tinham sido contaminados, que tinham desenvolvido essa prion, né? Porque uma pessoa pode desenvolver, pode ser normal, e desenvolver essa prion por um movimento espontâneo. Então, aí você tinha um gado ovino que estava doente, serviu de ração, as vacas ficaram doentes, e além disso, em 94, estouraram casos de Creutzfeldt-Jakob, ou seja, as pessoas que comeram essa vaca, essa carne de vaca contaminada, também se contaminaram com a prion. Lembra que eu ia voltar nos curu? Então, o povo guru, falando da Guiné, os antigos, né, eles tinham costumes, né, de comer canibalismo, né, comer carne humana. Então, provavelmente, o que acredita é que ali surgiu uma pessoa com essa mutação espontânea, que começou a produzir essa proteína patogênica, e aí, a partir daquilo, ele foi servir de alimento, os outros foram pegando, uma coisa exponencial cresceu ali em torno daquele povo. Bem interessante, né? E aí, lembra que eu falei, se tem gene, tem síndrome? Tem síndrome. Tem 3, pelo menos, em humanos. Eu vou falar só da única que tem um nome pronunciável, tá, gente? Que é essa aqui. E é um dos casos curiosos para você chegar nos seus pais e falar, pai, olha o que eu aprendi. Não é só a anemia falciforme que muda lá um trocinho só e a pessoa tem problema. Essa aqui também é uma delas, olha só. Esse é a via normal de um dos aminoácidos da proteína. Não vale entrar em detalhes qual, tá? Gera ácido aspartico. A via dessa pessoa que tem uma mutação, desenvolve síndrome, ele sofre uma transição entre guanina para adenina, e aí o produto, tudo igual, mas o produto é outro, o produto é asparagina. E aí essa mudança vai fazer um acúmulo de proteínas patogênicas no tálamo dessa pessoa, que vai morrer porque tem insônia. Ela não vai morrer porque assim, todas essas doenças, elas levam à morte, elas são fatais, só que demoram muito para se desenvolverem. Essa insônia aqui, a pessoa morre porque ela não consegue dormir, e aí ela começa a se neurodegenerar, digamos assim. Só que não se preocupa se você não dormiu uma noite e ficou, eu devo ter isso aí. Porque, assim, esse número mostra, né? É menos de 0,1 novos casos por milhões de pessoas, e como o nome diz, ela é familiar. Então, se você não tem um familiar que teve, não se preocupa que essa noite de sono não deve ser isso, tá certo? Bom, vamos voltar lá para o artigo. Como eu falo, ele é um estudo misto, e eu vou explicar para vocês por quê. Eles queriam fazer uma árvore, eles fizeram uma árvore com as ordens de mamíferos aqui, superordens de mamíferos e ordens, para vocês verem. Por que misto, né? Filogenético, argumentos para dúvidas. Será que esse grupo irmão é grupo desse grupo irmão? Isso é um argumento a mais para você ver sobre isso. Só que, além disso, eles concluíram funcionalmente que não houve nenhuma seleção, não houve nenhuma evolução para que houvesse barreiras interespecíficas, ou seja, um animal, esse cara aqui, esse animalzinho aqui, um tenrec que chama, pode passar para um animal, para um humano, que está aqui embaixo, tá? E o humano pode passar por esse filhote de hipopótamo. O hipopótamo para o humano, para o tenrec, não houve a seleção de uma barreira interespecífica. E isso indica que provavelmente essa proteína tem uma função muito importante entre os animais. A gente só não sabe qual é ela ainda. É interessante, né?
Aí você deve estar se perguntando, pô, mas por que que... Quem é que faz isso? Desculpa. Quem é que gera esses dados? Quem é que consegue produzir esse conhecimento, né? Aí você pode... Ou você pode também estar pensando porque eu posso não ter despertado em vocês aquela dúvida ou aquele interesse. Ou vocês podem já conhecer, mas é a bioinformática que vai analisar esses dados. Essa aqui é uma definição mais prática, né? Que vai usar ferramentas computacionais para problemas de natureza biológica. Essa aqui é uma definição um pouquinho mais poética, eu achei, em que esse médico aqui, ele vai comparar os bioinformatas aos linguistas. Vão encontrar, então, padrões dentro da sequência de DNA e proteína para tentar resolver problemas de natureza biológica. Eu sei que isso aqui não é aula de história, mas eu tenho que falar de uma pessoa muito importante, também para vocês terem de curiosidade o nome de uma nova mulher, para juntar junto da Marie Curie, da Jacqueline Jesus e da Esther Sabine, e essa mulher é a Margaret Dayhoff, que tem uma formação assim básica em química quântica. Ela é responsável por eu ainda não ter decorado as letras para cada aminoácido, mas tudo bem. E o mais importante para a bioinformática, ela fez uma coisa chamada matrizes de substituição. O que é isso, né? Isso é isso aqui, tá? Que você vai ter uma sequência, por exemplo, aqui de aminoácidos e vai confrontar com outra sequência de aminoácidos e vai gerar lá um número matemático para ver qual é a probabilidade daquela sequência, probabilidade não, mas qual é o score, né, a pontuação para aquela sequência ser alinhada. O que interessa é que isso é usado num processo chamado alinhamento. O alinhamento, como o nome pode indicar, você vai alinhar sequências, né? Ele pode acontecer de forma global ou local. A local, ela é usada para estudar pequenos trechos, por exemplo, genes, eu coloquei só genes, né? Mas genes e proteínas, então você corta um pedaço daquela sequência e estuda só ali. E a global, ela vai ser usada para estudar o gene inteiro, a proteína inteira, ou às vezes o genoma viral inteiro. Aí você vai estudar o alinhamento global, que nem está usando isso aqui. Você pensa, então é fácil. O negócio juntou lá, ele viu esse score que eu acabei de falar para vocês, e a sequência é parecida a X. Então, esse organismo é homólogo ao outro nesse X% aqui. Mas não é verdade. Por quê? Porque há diferenças nas taxas evolutivas. Taxas evolutivas é a mudança ali a mudança de letrinhas, né, de ácidos nucleicos, desculpa, ao longo do tempo, e há mudanças na evolução convergente, em que seleciona dois fenótipos diferentes que não têm relação, dois fenótipos iguais, desculpa, que não têm relação genética. Então, por conta disso, nós dizemos que o alinhamento ele não é quantitativo, não dá para dizer quão homólogo uma sequência da outra a partir do alinhamento, só dá para dizer que elas são homólogas ou não, tá certo? Aí você pensa, eu bato o olho, ainda mais que não tem nem que fazer conta, eu bato o olho e falo se isso aí é igual àquilo ali. Mas não bate, né? Porque olha só, quantas sequências você pode confrontar, e tem muito mais, tá? Confrontar a parte da bioinformática. Por isso que você precisa de um computador para fazer essas contas para você, né? Aqui é um exemplo muito legal, eu vou explicar rapidamente para vocês, tá? Aqui a gente tem uma topologia, e eu peço que vocês foquem aqui nesses grupinhos finais, nas sequências. A gente vai analisar esse sítio aqui, tá, gente? Onde a gente reconhece que essa sequência aqui tem um T, essa tem um T, essa um C e essa um C. Num trecho qualquer lá, ele não informa. Ou seja, a topologia se tornou essa aqui de baixo. Aí ele faz uns cálculos lá na matriz lá da pesquisadora que eu comentei, e ele chega à conclusão de que esse ancestral dessa topologia, ou seja, quem estava aqui, tinha ou esse ácido nucleico lá na sequência. E é assim que eles vão fazendo previsões sobre filogenética. Interessante, né? É bem básico aqui para vocês verem. Já que eu estou falando de árvores filogenéticas e falei de topologia, eu vou mostrar para vocês aqui sobre o Henning, né? Que era um entomologista. Ele estudava dípteras e insetos fósseis. E ele, no berço da Guerra Fria, pensou num método de como a gente faria para analisar as árvores da vida propostas por Darwin, né? Essa aqui é uma árvore da vida proposta por Darwin. E aí ele propõe a ideia de características plesiomórficas e apomórficas, onde a plesiomórfica é aquela do ancestral
e a apomórfica é uma derivada da plesiomórfica. E a partir desse compartilhamento de características apomórficas e plesiomórficas, você poderia delinear, então, o parentesco entre essas OTUs. O que é OTU que eu estou falando? É qualquer ramo terminal. Geralmente é uma espécie, mas pode ser uma ordem, pode ser uma família, pode ser um gene e pode ser uma proteína. É qualquer coisa que você esteja analisando ali, tá? Outra coisa que é importante para trazer essas filogenias é conhecer a hipótese do relógio molecular. Vocês estão vendo aqui que está batendo a um ritmo constante, né? Essa hipótese vai dizer que constantemente ao longo do tempo vai haver mudanças do ancestral comum para seus derivados, como por exemplo aqui a taxa seria de 25 em 25 milhões de anos. Mas mais importante que isso para a biologia é saber que existem coisas que não seguem isso, que são os modelos de relógios relaxados, onde o padrão não é igual. Então você teria que ajustar esse tempo para poder você tirar relações filogenéticas daquilo ali, tá? E por que elas não são iguais? Bom, período gestacional, no sentido de produção de prole, por exemplo, a gente sabe que as bactérias produzem muito mais do que o ser humano, então a mutação nas bactérias acontece muito mais rápido que nos seres humanos, então a taxa evolutiva dela, se eu quiser comparar a bactéria com o ser humano, a taxa evolutiva da bactéria é mais rápida. E tamanho populacional. Quanto maior a população, maior o nível de cruzamentos, maior a taxa evolutiva, porque maior a chance de mutação entre aqueles grupos que você está analisando. Então, isso tem que ser levado em conta. E aí, eu expliquei tudo isso para vocês, e vocês devem estar pensando, então a Marina deve achar que biologia é matemática. Você soma 1 com 1, dá 2, aquilo ali é grupo irmão daquilo ali. Mas eu não acho. Eu não acho que seja matemática, né? Não tem esse pensamento exato, não se deve ter, porque aqui eu trouxe uma citação da Margaret Atwood, né? Esse livro é muito bom, tem série, tem filme, tem tudo para quem quiser, em que ela fala que 1 mais 1 mais 1 mais 1 não fazem 4. E eu acho que isso é muito biologia. A soma dos diferentes caracteres que você está vendo na biologia não necessariamente vão dar no mesmo produto que você acha que eles vão dar. Eu acho isso muito bonito. Na verdade, eles dizem, né, que a verdade ali da história evolutiva deve estar entre os conhecimentos morfológicos, moleculares, ecológicos, químicos, históricos, geológicos, e no fundo deve ser um pontinho tão pequeno aqui que a gente só tem no máximo como ver por trás desse véu, né? Mesmo assim, são perguntas interessantes que eu gosto e por isso que eu quis dizer para vocês. Enfim, agora a gente vai entrar para uma parte muito legal, que é metodologia, né? Todo mundo aqui deve gostar de estatística, só que não, eu não sou louca, né? Não estou a fim de falar sobre isso. Eu estou a fim de falar sobre a atração de ramos longos, porque quem teve aula com o Humberto sabe o que ele fala e ele critica esse fenômeno. De fato, os ramos longos eles vão gerar topologias erradas, estão vendo? Aqui o grupo B é grupo irmão de C com A, enquanto que aqui o grupo B é grupo irmão de A, e essa é a correta. Só que por o B ter uma taxa evolutiva muito elevada, muito rápida, por isso que o ramo é grande, tá, gente? Ele é jogado para fora, porque não foi ajustado esse modelo. Então, eles fazem lá uma técnica de bootstrap, não vale a pena entrar em detalhes, mas eles fazem, já tem formas de contornar. É isso que é importante que se saiba, não dá muito, tipo, é um fenômeno? É um fenômeno, mas ele já é minimizado nas técnicas atuais, tá certo? Bom, agora vamos para exemplo, né? Chega, já foi muito teórico. E agora eu vou responder uma pergunta que, tipo assim, acho que só o biólogo deve se fazer, que é o local de onde o panda está na filogenia. Então, aqui tem o panda bonitão, aqui tranquilo, né? E ele tem uma coisa chamada falso dedão, que é esse negócio aqui, né? Ele tem uma garra de 5 patas, que nem os seus parentes ursos, ele parece um urso, mas ele tem esse negócio aqui e ele não é carnívoro, né? Então, olha lá, a gente está analisando ecologia, morfologia, tá faltando qual parte? Muitas, mas também tá faltando molecular. Eles foram ver que um outro carinha que come bambu, que tem esse falso dedão, é o pabu, que para quem não assistiu Lenda de Korra, se chama panda vermelho, que é esse bichinho bonitinho aqui. E eles foram ver, será que tem relação? Será que não tem? Coletaram dados fósseis, anatômicos, geográficos, proteicos, cromossômicos, e aí chegaram à conclusão dessa árvore filogenética aqui. O que a gente pode tirar daqui? Que existia um ancestral comum que há 30 milhões de anos se separou em ursos, né, em grandes ursos, e esses pequenininhos aqui, que são o guaxinim e o panda vermelho. Aí, 18,2, no começo do Mioceno, a gente tem a diferenciação desse, né, a evolução
para um panda gigante, enquanto que continua aqui até quase metade para cima do Mioceno para gerar os novos ursos, os outros ursos que a gente tem. Então, aqui nesse tempo, adquiriu-se o hábito carnívoro, perdeu-se esse falso dedão que o panda gigante mantém como uma característica plesiomórfica, que ele divide com esse ancestral aqui, de 48,9 milhões de anos atrás. Ou seja, a gente viu que deu para unir tudo e tirar uma boa história evolutiva de como as coisas devem ter acontecido, né? Só que só para relembrar, porque a gente vai caminhar para o nosso último exemplo, que é o estudo filogenético. E também para o final do meu subtítulo, né, que são os afroferia. Eu não sei se é feria, que nem o Sandro disse, eu não sei se é feria, eu chamo feria, mas enfim, vamos lá. Aqui é uma imagem dos representantes deles, eu coloquei as classes, né, as ordens, são os elefantes, aqui são olha, musarañas elefantes, lembrei. Aqui é o porco formigueiro, aqui é os tenrec, os iracoides, e aqui são dugongos, que são animais marinhos. Aí você fala, pô, quem olha pro corpinho, né? Pro corpinho de um elefante, pro corpinho de um musaraña, que é pequenininho, você não fala que eles são parentes, você não fala nem que, né, um dia foram amiguinhos, né? Mas a questão é que, assim, a molecular nunca duvidou dessa superordem de mamíferos placentários, que nunca nem tinha sido pensada pela molecular. E aí, ao longo do tempo, né, foi em 1980 que eles propuseram esse grupamento, e ao longo do tempo vem se somando evidências, tais como tectônica de placas, vamos entender. A afroferia por quê? Porque esses animais tiveram uma origem na África, né? Dividem essa origem. Quando? Lá no Cretáceo Inferior, em 105 milhões de anos atrás, a África, que era unida à América do Sul, né? Aqui é o Jurássico, tá? É anterior ao Cretáceo Inferior. Mas enfim, aqui, por volta do Jurássico, estava junto, tá vendo? Aí houve um movimento de separação até se unir com a Europa. Então, entre 105 milhões de anos atrás, passando pelo Cretáceo Superior, Paleoceno, Eoceno, chegando dentro do Oligoceno, 30 milhões de anos atrás, a gente tinha a África sozinha no mundo, isolado, continente isolado. E essa idade bate com a evolução dessa superordem de mamíferos. Além disso, a morfológica também encontrou evidências para suportar essa superordem, como, por exemplo, a evolução tardia, né? A erupção tardia dos dentes permanentes que nós temos, né? São os nossos depois do dente de leite. Anomalias vertebrais, eu vou voltar lá rapidinho. Vocês podem ver que eles têm esse... Isso não é uma corcova, né? Mas é uma anomalia aqui, que todos eles têm uma coisinha um pouquinho mais levantada, né? Eles dividem isso. E testicondia, que é testículo dentro do abdômen, que nem esse T aqui dentro do elefante. Eles dividem também essa característica, os machos. Então, né, vocês veem que já é uma superordem suportada por várias evidências. E eu chamo a atenção para esse artigo, que para finalizar, que ele vai propor filogenia e conservação. Ou seja, estudar a evolução é para matar a curiosidade? É para a gente ler artigo e ficar feliz? Também. Mas também é para, por exemplo, propósitos conservacionistas, né? Para a gente conservar ali as espécies. Então, o que eles quiseram fazer aqui? Uma filogenia a nível de espécie desses afroferia. Para isso, eles analisaram sequências de citocromo B. Para quem viu em bioquímica, citocromo B está presente na cadeia fosforilativa da respiração celular. Vocês vão ver. Ou seja, respirou, tem citocromo B, por isso que foi analisado. Essas são marcadores mitocondriais, né? E aqui são marcadores nucleares. Não vale em detalhe o que são, tá? Só o que é importante é que são sequências que eles teriam bem parecidas se eles fossem parentes. São marcadores conhecidos. E eles geraram essa árvore aqui, né? Onde a afroferia é grupo irmão de Xenarta, uma outra superordem de mamíferos, né? E essa árvore aqui, que é um pouquinho que eles levantaram como interessante, porque a afroferia e Xenarta são apicais dos mamíferos placentários. Ah, onde é que tá a gente? Tá aqui. Todo mundo gosta de ver onde a gente tá aqui, somos nós primatas, e nós somos basais na árvore de mamíferos placentários de acordo com a filogenia. O que significa que a gente teve menos derivação do ancestral comum do que esses aqui, que tiveram uma taxa evolutiva muito mais acelerada.
Agora, e para a conservação que você falou lá, Mari? Olha só que interessante. A gente vai analisar o porco formigueiro, que tem esse nome difícil, Aardvark, nome bem sombrio, assim, de Senhor dos Anéis. Ele é esse ramo bem longo aqui, né, rosinha, roxo, e aqui aponta que ele é o mais distinto evolutivamente. Além disso, vocês podem ver que ele é a única espécie da família, da ordem, enfim, ele é o único, está sozinho, ele é o único representante. E eles mostraram que ele tem uma diversidade enorme. Então, a perda da biodiversidade desse animal, em quesito de espécie, ecologia, também gera uma perda de genética e uma perda da história evolutiva, porque esse é o maior distintivo dos afroferia que a gente tem. E por que, que isso é prioridade de conservação? Porque as amostras que eles puderam analisar foram todas coletadas em locais que não estavam sob proteção. Então, esse animal pode estar sofrendo um sério risco de entrar em extinção. Além disso, tem um que eu coloquei aqui. Eu queria trazer, eles trazem também que é bom perceber que, olha só, aqui tem 4 espécies em Sirênia, que são os aquáticos. Aqui, tá bom, é bem grande, mas tem que considerar que são mamutes, né, que já estão extintos, então tem poucos representantes. Aqui também só tem 5 representantes. Aqui tem um. Então, eles apontam que a afrofilia, embora seja uma classe evolutivamente rica e muito diferente entre si, eles têm pouquíssimos representantes, é pouco populosa. Então, é necessária a conservação para se manter aí a riqueza da história evolutiva e biodiversidade, que a gente sabe que é essencial, né, para o meio ambiente estável, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas são as minhas referências. Eu quero agradecer ao PetBio pelo espaço e à Unifal por me proporcionar um curso que eu amo cada vez mais. Eu tenho certeza que todo mundo aqui ama. E, para finalizar de vez, eu quero dizer que vacina sim, a gente está num momento que não tem como não ser político. A minha existência é política, a existência de vocês é política. Não nos esqueçamos nunca do dia 28 de junho, tá certo? Se somos humanos, temos que lembrar dele. E por causa dessa frase aqui do Tywin Lannister, de que nenhum rei de verdade tem que ficar falando que é rei, eu digo que ele não. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me escutado hoje.